Senhor Jesus Cristo, Tu és o vencedor. Tu já venceste o diabo na cruz do Calvário. Tu despojaste os principados e potestades e os expuseste publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles. Tu ressuscitaste com poder. Tu subiste às alturas levando cativo o cativeiro, e nos deste autoridade sobre todo o poder do inimigo. Pai Celestial, eu venho diante de Ti revestido com toda a armadura de Deus, cingindo os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estou preparado para a guerra espiritual. Senhor, reconheço que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Há uma guerra invisível acontecendo, e eu me posiciono do lado vencedor. Eu me coloco debaixo do sangue de Jesus. O sangue precioso derramado no Calvário. O sangue que purifica, que protege, que liberta, que redime. Eu aplico o sangue de Jesus sobre minha vida, minha família, minha casa, meu trabalho, meu ministério, meus bens. Sangue de Jesus me cobre. Senhor, eu clamo o nome de Jesus sobre minha vida. O nome que é acima de todo nome. O nome diante do qual todo joelho se dobra. No céu, na terra e debaixo da terra. O nome que tem poder. O nome que expulsa demônios. O nome que cura. O nome que salva. Nome de Jesus sobre mim. Eu decreto que estou protegido, cercado, guardado. Anjos do Senhor acampam ao meu redor. Formam uma muralha de fogo, uma cerca de proteção. Nenhum dardo inflamado do maligno me atingirá. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Estou protegido! Senhor, oro por proteção contra ataques espirituais, feitiçarias enviadas, maldições proferidas, trabalhos de macumba, despachos feitos, magia negra operando, bruxaria ativa. Senhor, anula tudo isso. Destrói toda a obra das trevas contra mim. Eu decreto que toda macumba feita contra mim é desfeita agora. Todo trabalho de magia é destruído. Toda amarração é solta. Todo feitiço é quebrado. Toda maldição é anulada. Em nome de Jesus, nada feito nas trevas tem poder sobre mim. Oro especificamente contra feiticeiros e bruxos que trabalham contra o povo de Deus. Pais de santo, mães de santo, macumbeiros, bruxos, praticantes de magia. Senhor, ou os converte radicalmente ou confunde completamente suas obras. Que não prosperem. Que falhem em suas tentativas. Eu decreto que toda palavra negativa falada contra mim volta vazia. Toda maldição proferida não se cumprirá. Toda sentença de morte é anulada. Toda profecia falsa cai por terra. Só tem poder sobre mim o que Deus declara. E Deus declara bênção, vida, prosperidade. Senhor, oro contra principados e potestades, demônios de alta hierarquia, príncipes das trevas que governam territórios, fortalezas espirituais sobre cidades, regiões, nações. Senhor, derruba esses principados, destrona esses príncipes das trevas, destrói essas fortalezas. Eu decreto em nome de Jesus. Principados, vocês estão destronados. Potestades, vocês estão derrotadas. Príncipes das trevas, vocês perderam autoridade. As fortalezas espirituais estão caindo. O reino de Deus está avançando. As trevas estão recuando. Oro pela igreja. Que desperte para a guerra espiritual. Que não seja ignorante quanto às ciladas do diabo. Que use a autoridade que Jesus deu. Que ore. Que jejue. Que interceda. Que faça guerra espiritual estratégica. Igreja militante, não dorminhoca. Eu decreto que a igreja se levantará em poder. Que operará em sinais e maravilhas. Que expulsará demônios. Que curará enfermos. Que ressuscitará mortos. Que fará as mesmas obras que Jesus fez e ainda maiores. Igreja poderosa. Senhor, oro pelos intercessores. Guerreiros de oração. Pessoas que entendem batalha espiritual. Que oram e jejuam. Que vigiam. Que quebram fortalezas. Levanta mais intercessores. Ensina teu povo a guerrear no espírito. Oro especificamente contra demônios que atacam a mente. Espíritos de confusão mental. De depressão. De ansiedade. De esquizofrenia. De pensamentos suicidas. De insanidade. Eu repreendo esses demônios em nome de Jesus. Espíritos de confusão mental, saiam. Espíritos de depressão, saiam. Espíritos de ansiedade, saiam. Espíritos de suicídio, saiam. Vocês não têm autoridade sobre a mente dos filhos de Deus. Saiam agora e nunca mais voltem. Oro contra demônios que atacam o corpo. Espíritos de enfermidade, de câncer, de doenças crônicas, de dores, de limitações físicas. Eu repreendo esses espíritos em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, saiam. Câncer, saia em nome de Jesus. Toda doença com origem espiritual, saia agora. O corpo é templo do Espírito Santo. Vocês são invasores ilegais.
Saiam, oro contra demônios que atacam relacionamentos. Espíritos de divisão familiar, de divórcio, de briga, de ódio, de contenda, de ciúmes, de inveja, que destroem famílias, amizades, igrejas. Eu repreendo esses demônios. Espíritos de divisão, saiam. Espíritos que destroem relacionamentos, saiam. A unidade será restaurada. O amor prevalecerá. Os relacionamentos serão curados. Saiam agora. Senhor, oro contra demônios que atacam finanças. Espíritos de pobreza, de miséria, de bloqueio financeiro, de dívidas, que impedem a prosperidade, que roubam recursos, que mantêm pessoas na escassez. Eu repreendo esses demônios. Espíritos de pobreza, saiam. Bloqueios financeiros sejam removidos. O devorador está repreendido. A prosperidade fluirá. As bênçãos virão. As finanças serão restauradas. Oro contra demônios religiosos que operam dentro das igrejas. Espíritos de legalismo, de farisaísmo, de religiosidade morta, de falsa doutrina, de divisão, de soberba espiritual. Eu repreendo esses demônios que contaminam igrejas. Espíritos religiosos, saiam das igrejas. Legalismo, saia. Farisaísmo, saia. O verdadeiro evangelho prevalecerá. A liberdade em Cristo será restaurada. A unção fluirá novamente. Senhor, oro especificamente contra ataques noturnos, pesadelos, paralisia do sono, visões aterrorizantes, sensação de presença maligna, opressões durante a noite. Eu decreto que as noites serão tranquilas. Anjos do Senhor, guardem o sono dos santos. Que durmam em paz. Que tenham sonhos agradáveis ou apenas descanso reparador. Nenhum ataque noturno prosperará. As noites são protegidas. Oro contra espíritos familiares. Demônios que acompanham famílias geração após geração. Que conhecem a história da família. Que exploram pontos fracos. Que perpetuam padrões pecaminosos. Eu quebro toda a ação de espíritos familiares. Espíritos familiares, vocês estão quebrados. A linhagem está purificada. O ciclo está rompido. As gerações futuras serão livres. Não há mais lugar para vocês nesta família. Senhor, oro contra portas abertas. Coisas que dão legalidade ao diabo. Pecados não confessados. Objetos amaldiçoados. Práticas de ocultismo. Falta de perdão. Eu fecho toda porta aberta ao inimigo. Eu confesso todo pecado conhecido. Renuncio a toda prática de ocultismo. Perdoo todos que me ofenderam. Removo todo objeto amaldiçoado. As portas estão fechadas. O inimigo não tem mais acesso. Oro pela consagração das casas. Que sejam casas dedicadas ao Senhor, onde só entra o que é de Deus. Onde a presença divina habita. Onde anjos vigiam. Onde o mal não penetra. Casas consagradas ao Senhor. Eu consagro minha casa ao Senhor. Esta casa pertence a Deus. Aqui só mora paz. Só mora amor. Só mora alegria. Só mora a presença do Espírito Santo. Satanás, você não tem parte nesta casa. Senhor, oro pelos que estão em territórios de forte opressão espiritual, onde há muitos terreiros, centros de macumba, locais de sacrifícios, altares de idolatria, fortalezas demoníacas estabelecidas. Senhor, quebra o poder das trevas nesses lugares. Eu decreto que fortalezas espirituais serão derrubadas, altares demoníacos serão destruídos, terreiros serão fechados, e no lugar igrejas serão estabelecidas. A luz invadirá os lugares de trevas. Oro pelos que fazem libertação. Pastores, missionários, obreiros que expulsam demônios, que ministram libertação. Senhor, protege-os completamente. Que não sofram retaliação. Que sejam cobertos pelo sangue. Que ministrem com autoridade e segurança. Senhor, oro especificamente agora sobre cada pessoa que escuta esta oração. Que toda opressão demoníaca seja quebrada agora. Que toda influência maligna seja removida. Que toda presença do mal seja expulsa. Libertação completa agora. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Demônios, saiam. Todo espírito imundo, saia. Todo espírito maligno, saia. Todo espírito de enfermidade, saia. Todo espírito de opressão, saia agora. Vão para o lugar que Jesus determinar e nunca mais voltem. Espírito Santo, enche agora cada espaço que foi ocupado por demônios. Que não fique vazio. Enche com tua presença, com teu poder, com tua paz, com teu amor. Enchimento total do Espírito Santo. Eu profetizo a libertação acontecendo agora. Cadeias estão se quebrando. Prisões estão se abrindo. Cativos estão sendo soltos. Oprimidos estão sendo libertados. É tempo de libertação. É hora de ser livre. Você que está ouvindo, receba a sua libertação agora. Não importa há quanto tempo está preso. Não importa quão forte parece a corrente. Hoje é o dia da sua libertação. Em nome de Jesus, seja livre. Completamente livre. Totalmente livre. Levante-se livre. Ande como pessoa livre. Pense como pessoa livre. Viva como pessoa livre. Porque quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. E você é livre? Livre. Livre em nome de Jesus.
Eu decreto vitória total sobre todo o poder do inimigo, sobre toda a obra das trevas, sobre toda a fortaleza espiritual. Somos mais que vencedores. Somos vitoriosos. Somos triunfantes em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque já venceste, porque a vitória já é nossa, porque o diabo é inimigo derrotado, porque em breve Satanás será lançado no lago de fogo, porque o reino de Deus avança, porque as trevas recuam. Senhor Deus, Tu és o Rei das nações. Tu governas sobre todos os povos. Tu levantas reis e depões reis. Tu tens poder sobre todos os reinos da terra. Diante de Ti toda nação se prostrará. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pai Celestial, eu venho diante de Ti intercedendo pelas nações, especialmente pelo meu país, o Brasil, esta terra que Tu me deste para viver. Onde nasci? Onde estão minhas raízes? Onde está minha família? Senhor, tem misericórdia do Brasil. Senhor, eu confesso os pecados da nossa nação. Desde a colonização houve exploração, escravidão, injustiças terríveis. E hoje há corrupção, violência, imoralidade, idolatria. Perdoa os pecados do Brasil. Purifica esta nação. Tem misericórdia de nós. 2 Crônicas 7,14 diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, sara a nossa terra. Oro pelos governantes do Brasil, pelo presidente, ministros, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, por todos que estão em posição de autoridade. Senhor, dá sabedoria a eles, que governem com justiça, que sirvam ao povo, não a si mesmos. Eu decreto que governantes íntegros se levantarão, pessoas honestas, comprometidas com o bem comum, que temem a Deus, que não roubam, não mentem, não se vendem. Governantes justos no comando do Brasil. Oro contra a corrupção, o maior mal da nossa nação. Políticos roubando dinheiro público, empresários pagando propinas, servidores públicos corruptos, sistema todo contaminado. Senhor, expõe a corrupção. Pune os corruptos. Limpa o sistema. Eu decreto que a corrupção será exposta, que escândalos virão à tona, que corruptos serão presos, que o dinheiro roubado será devolvido, que haverá limpeza no sistema. Fim da corrupção no Brasil. Senhor, oro pela economia brasileira, por crescimento econômico, geração de empregos, controle da inflação, redução de impostos, desenvolvimento sustentável, que o Brasil prospere economicamente, que haja oportunidades para todos. Eu decreto prosperidade para o Brasil, que a economia cresça, que empresas se instalem aqui, que investimentos venham, que empregos sejam criados, que o povo tenha condições dignas de vida. Prosperidade no Brasil. Oro pelo fim da violência. Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Homicídios, feminicídios, latrocínios, violência urbana que aterroriza. Senhor, acaba com a violência, protege o povo, desarma os criminosos, traz paz às ruas. Eu decreto redução da violência. Que índices caiam drasticamente, que criminosos sejam presos, que facções sejam desarticuladas, que o povo ande em segurança. Paz nas ruas do Brasil. Oro pelas forças de segurança, polícia militar, civil, federal, forças armadas, guardas municipais, os que arriscam suas vidas para proteger. Senhor, protege-os. Dá sabedoria nas operações. Livra-os da corrupção. Que sejam eficazes no combate ao crime. Senhor, oro pela educação no Brasil, por escolas de qualidade, professores valorizados, crianças e jovens tendo acesso à educação excelente. Que a educação transforme vidas. Que prepare profissionais competentes. Que forme cidadãos íntegros. Eu decreto melhoria na educação. Mais investimento. Melhores salários para professores. Escolas bem estruturadas. Ensino de qualidade. Crianças aprendendo. Jovens preparados. Educação transformadora no Brasil. Oro pela saúde pública. Pelo SUS. Hospitais superlotados. Falta de médicos. Falta de medicamentos. Filas intermináveis. Pessoas morrendo por falta de atendimento. Senhor, melhora a saúde pública. Que todos tenham acesso a tratamento digno. Eu decreto saúde pública de qualidade. Hospitais bem equipados. Médicos suficientes. Medicamentos disponíveis. Atendimento rápido e eficaz. Saúde para o povo brasileiro. Senhor, oro pelo fim da fome no Brasil. Não é aceitável que em um país produtor de alimentos haja pessoas passando fome. Crianças desnutridas. Famílias sem o que comer. Senhor, acaba com a fome. Que todos tenham alimento. Eu decreto que a fome será erradicada. Que programas sociais funcionem. Que comida chegue a quem precisa. Que não haja desperdício enquanto há gente com fome. Fim da fome no Brasil.
Oro pela justiça social. Desigualdade absurda. Poucos com muito, muitos com quase nada. Injustiça estrutural. Racismo, preconceito, exclusão. Senhor, traz justiça social. Que haja equidade. Oportunidades para todos. Dignidade para cada cidadão. Eu decreto justiça social. Redução da desigualdade. Mais oportunidades para pobres. Educação de qualidade para todos. Saúde acessível. Trabalho digno. Justiça e igualdade no Brasil. Senhor, oro pela família brasileira. Ataques constantes à instituição familiar. Ideologias querendo redefinir família. Tentativas de destruir valores. Senhor, protege as famílias brasileiras. Que permaneçam fortes, estruturadas, fundamentadas em Ti. Eu decreto proteção sobre as famílias. Casamentos serão fortalecidos. Filhos serão bem criados. Lares serão lugares de paz. Famílias brasileiras protegidas. Oro pela igreja no Brasil. Que seja igreja forte, fiel à palavra, não comprometida com o mundo. Que pregue o evangelho puro. Que faça discípulos. Que transforme vidas. Que seja sal e luz. Que impacte a nação. Eu decreto avivamento no Brasil. Derramamento do Espírito Santo. Milhões de conversões. Igrejas cheias. Vidas transformadas. Brasil para Cristo. Senhor, oro pela Amazônia. Pelos rios. Pelas florestas. Pela biodiversidade. Pelo meio ambiente. Que haja consciência ecológica. Desenvolvimento sustentável. Proteção da natureza. Cuidado com a criação que Tu nos deste. Oro pelos povos indígenas. Que sejam respeitados. Protegidos. Que tenham suas terras demarcadas. Suas culturas preservadas. E que também conheçam o Evangelho. Que sejam salvos. Senhor, eu profetizo sobre o Brasil. Esta nação Te conhecerá. Esta nação Te servirá. Haverá avivamento de norte a sul. Do Oiapoque ao Chuí. Milhões se renderão a Jesus. Brasil será nação cristã de fato. Brasil será luz para outras nações. Oro também pelas outras nações. Pelos países vizinhos da América Latina. Pela África. Pela Ásia. Pela Europa. Pela América do Norte. Pela Oceania. Por todas as nações da terra. Que Te conheçam. Que se convertam. Que sejam salvas. Oro pelos países em guerra. Ucrânia, Israel, Síria, Iêmen. Outros em conflito. Senhor, encerra as guerras. Traz paz. Para o derramamento de sangue. Que negociações aconteçam. Que haja paz entre as nações. Oro pelos países fechados ao Evangelho. Coreia do Norte. Arábia Saudita. Afeganistão. Irã. Outros onde é crime ser cristão. Senhor, abre essas nações. Que o Evangelho penetre. Que almas sejam salvas mesmo sob perseguição. Oro pelos refugiados. Milhões fugindo de guerras, perseguições, misérias. Vivendo em campos. Sem pátria. Sem futuro. Senhor, consola os refugiados. Providencia para eles. E encerra os conflitos para que voltem para casa. Senhor, eu decreto que haverá paz entre as nações. Que guerras cessarão. Que líderes escolherão diálogo em vez de violência. Que recursos usados em armamentos serão usados para alimentar pobres. Paz entre as nações. Oro pelos líderes mundiais. Que tomam decisões que afetam milhões. Senhor, dá sabedoria a eles. Que governem com justiça. Que busquem paz. Que se lembrem que prestarão contas a Ti. Eu decreto que Teu reino venha. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Que todas as nações Te reconheçam como Rei. Que todo joelho se dobre. Que toda língua confesse. Jesus é o Senhor. Para a Tua glória. Amém. Se você ora pelo Brasil, deixa amém. Se inscreva para mais orações pelas nações. Ative o sininho. Compartilhe. Deus transformará o Brasil. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus de avivamento. Tu és aquele que pode transformar corações de pedra em corações de carne. Tu és o Deus que sopra a vida sobre ossos secos e eles se levantam como exército. Tu és o Deus que derrama Teu Espírito sobre toda a carne. Tu és o Deus de Pentecostes, o Deus que envia fogo do céu. Pai Celestial, eu venho diante de Ti com o coração ardente, clamando por avivamento, não apenas um evento, mas uma transformação profunda e duradoura. Não apenas emoção passageira, mas mudança radical de vida. Não apenas reuniões grandes, mas vidas verdadeiramente convertidas. Senhor, manda avivamento. Senhor, olha para a Tua igreja. Em muitos lugares está morna, apática, sem vida, sem poder, sem fogo. Programas funcionando, mas sem a presença de Deus. Liturgias bonitas, mas sem transformação. Sermões eloquentes, mas sem unção. Músicas harmoniosas, mas sem adoração verdadeira. Senhor, desperta a Tua igreja. Eu clamo como Abacuque clamou. Senhor, aviva a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica.
Na tua ira lembra-te da misericórdia. Senhor, aviva a tua obra. Faz de novo o que fizeste nos tempos antigos. Derrama teu espírito como em Pentecostes. Oro por convicção de pecado. Como no avivamento do país de Gales, onde pessoas corriam para as igrejas chorando, se arrependendo, buscando perdão. Como em Pentecostes, quando os ouvintes foram compungidos em seus corações. Senhor, traz convicção profunda de pecado. Que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Que pessoas vejam a gravidade do pecado. Que sintam o peso da culpa. Que não consigam viver mais em pecado. Que busquem arrependimento genuíno. Que confessem e abandonem seus pecados. Convicção de pecado. Eu decreto que haverá arrependimento em massa. Nas igrejas, nas ruas, nos lares. Pessoas prostrando-se diante de Deus, chorando, se humilhando, confessando pecados escondidos há anos, abandonando vícios, deixando relacionamentos errados, restituindo o que roubaram, pedindo perdão a quem ofenderam. Arrependimento genuíno. Senhor, oro por quebrantamento. Corações quebrantados diante de ti. Não soberba, mas humildade. Não autossuficiência, mas dependência de Deus. Não orgulho religioso, mas reconhecimento da própria miséria espiritual. Quebrantamento verdadeiro. Que líderes sejam os primeiros a se quebrarem. Pastores chorando no altar, confessando suas falhas, reconhecendo que precisam de Deus. Bispos, apóstolos, todos na mesma altura, quebrantados diante do Senhor. Quebrantamento começando pela liderança. Oro por fome de Deus. Que pessoas não se satisfaçam mais com religiosidade vazia. Que desejem encontro real com Deus. Que busquem sua presença com intensidade. Que jejuem. Que orem. Que clamem. Que não descansem até terem um encontro transformador com o Deus vivo. Fome insaciável de Deus. Eu decreto que igrejas serão tomadas de fome espiritual. Membros chegando cedo aos cultos, não querendo ir embora. Pessoas buscando Deus durante a semana, não apenas no domingo. Células de oração surgindo espontaneamente. Vigílias acontecendo naturalmente. Fome de Deus na igreja. Senhor, oro por manifestação de tua glória. Como na dedicação do templo de Salomão, quando tua glória encheu o lugar e os sacerdotes não podiam ministrar. Como no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu com som de vento impetuoso e línguas de fogo. Manifesta tua glória, Senhor. Que tua presença seja tão forte que pessoas caiam prostradas. Que teu poder seja tão real que céticos se convertam. Que tua glória seja tão manifesta que ninguém tenha dúvidas de que Deus está presente. Manifestação sobrenatural da glória de Deus. Oro por sinais, maravilhas e prodígios. Como na igreja primitiva. Cegos vendo, surdos ouvindo, coxos andando, paralíticos levantando, câncer desaparecendo, doenças sendo curadas instantaneamente, demônios sendo expulsos, milagres criativos acontecendo, poder sobrenatural operando. Eu decreto que haverá curas em massa, hospitais se esvaziando porque pessoas estão sendo curadas sobrenaturalmente, cadeiras de rodas abandonadas, muletas jogadas fora, médicos sem explicação científica, testemunhos de milagres por toda parte. Sinais e maravilhas. Senhor, oro por salvação de multidões. Não dezenas, não centenas, mas milhares sendo salvos em um dia como em Pentecostes. Conversões em massa. Pessoas correndo para os altares, clamando por salvação, entregando suas vidas a Jesus. Batismos em rios porque as igrejas não comportam. Salvação massiva. Eu decreto que estádios serão pequenos para comportar os que querem ouvir o Evangelho. Que haverá filas de pessoas querendo se converter. Que multidões entregarão suas vidas a Cristo. Que a colheita será abundante. Milhões de almas para Jesus. Oro por transformação de vidas radicais. Traficantes se convertendo e virando pastores. Prostitutas largando as ruas e servindo a Deus. Alcoólatras sendo libertos instantaneamente. Viciados em drogas completamente curados. Bandidos virando evangelistas. Transformação radical. Que os testemunhos sejam tão poderosos que ninguém possa negar. Que as mudanças sejam tão visíveis que toda a cidade veja. Que famílias inteiras sejam transformadas. Que bairros inteiros sejam impactados. Transformação visível e inegável. Senhor, oro por impacto social. Não apenas conversões, mas transformação da sociedade. Como no avivamento do país de Gales, onde bares fecharam porque os bêbados se converteram. Onde a criminalidade despencou. Onde a imoralidade diminuiu drasticamente. Avivamento que transforma sociedades. Eu decreto que haverá impacto social mensurável. Redução de crimes. Fechamento de prostíbulos. Reabilitação de viciados. Reconciliação de famílias. Melhoria de índices sociais. Transformação de cidades inteiras. Avivamento que muda estatísticas. Oro pela unidade da igreja. Denominações deixando de lado diferenças secundárias e se unindo no essencial. Cessando competição e colaborando.
parando de criticar uns aos outros e começando a se apoiar. Pentecostais, batistas, presbiterianos, todos unidos no mesmo propósito, unidade do corpo de Cristo. Que haja reuniões interdenominacionais, que pastores orem juntos, que igrejas façam eventos conjuntos, que o mundo veja que somos um, que a oração de Jesus seja cumprida, que sejam um para que o mundo creia. Unidade visível. Senhor, oro pelos jovens, que sejam a geração mais avivada que a igreja já viu, que tenham encontros poderosos com Deus na juventude, que não se contaminem com o mundo, que sejam radicais em sua fé, que transformem suas escolas, universidades, ambientes de trabalho. Juventude em chamas. Eu decreto que jovens profetizarão, terão visões, sonharão sonhos, serão usados poderosamente, invadirão a cultura com o Evangelho, serão influenciadores digitais para Cristo, mudarão sua geração. Avivamento na juventude. Oro pelas crianças, que desde pequenas experimentem o poder de Deus, que sejam usadas em dons espirituais, que profetizem, que orem pelos enfermos e vejam curas, que tenham autoridade sobre demônios, como Samuel que serviu ao Senhor desde criança. Crianças poderosas em Deus, Senhor, oro pelos que estão desviados, que voltem, que sintam o chamado de volta, que não resistam mais, que retornem à casa do Pai, como o filho pródigo que caiu em si e voltou, que multidões de desviados retornem no avivamento. Volta dos desviados. Eu decreto que desviados ouvirão a voz do Espírito chamando, que sentirão saudade de Deus, que não terão mais paz longe dele, que voltarão chorando, arrependidos, e serão recebidos com festa. Desviados voltando em massa. Oro por derramamento do Espírito Santo sobre pregadores, que preguem com unção, não apenas com eloquência, que suas palavras penetrem como espada afiada, que o poder de Deus confirme a mensagem, que vidas sejam transformadas através da pregação ungida. Pregadores em fogo, que pastores preguem com lágrimas, com paixão, com autoridade, que não sejam motivadores corporativos, mas profetas de Deus, que declarem a palavra pura sem diluir, sem comprometer. Pregação poderosa. Senhor, oro pelos intercessores, que sejam levantados exércitos de oração, guerreiros que dobram joelhos e fazem o céu se mover, que orem dia e noite, que não deem descanso a Deus até que Jerusalém seja estabelecida. Intercessores incansáveis, oro pelas vigílias de oração, que sejam constantes, que igrejas se encham de madrugada com pessoas buscando a Deus, que clamor suba aos céus, que anjos desçam com respostas, que avivamento seja gerado na oração. Movimento de oração. Senhor, oro pelos missionários, que o avivamento gere onda missionária, que milhares sejam enviados, que países fechados sejam alcançados, que tribos isoladas ouçam o Evangelho, que a grande comissão seja cumprida. Explosão missionária. Eu decreto que avivamento gerará missões, que convertidos imediatamente quererão evangelizar, que igrejas investirão em missões, que o Evangelho chegará aos confins da terra. Todas as nações alcançadas. Oro por transformação de cidades, como aconteceu em Nínive na pregação de Jonas, como em Éfeso onde queimaram livros de magia, que cidades inteiras sejam impactadas, que prefeitos reconheçam a mudança, que estatísticas provem a transformação, cidades sendo transformadas. Senhor, oro especificamente pelo meu país, que comece aqui, que o Brasil experimente o maior avivamento de sua história, que de norte a sul pessoas se convertam, que seja notícia internacional o que Deus está fazendo no Brasil. Avivamento no Brasil. Eu decreto que o Brasil será epicentro de avivamento mundial, que daqui sairão missionários para o mundo, que a transformação brasileira inspirará outras nações, que o nome de Jesus será exaltado nesta terra. Brasil avivado. Mas não apenas Brasil, que o avivamento se espalhe. América Latina, África, Ásia, Europa, Oceania, América do Norte, todos os continentes, todas as nações. Um avivamento global, mundial, sem precedentes na história. Avivamento global. Senhor, eu profetizo, haverá avivamento. Senhor Jesus Cristo, Tu és o vencedor. Tu já venceste o diabo na cruz do Calvário. Tu despojaste os principados e potestades e os expuseste publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles. Tu ressuscitaste com poder. Tu subiste às alturas levando cativo o cativeiro, e nos deste autoridade sobre todo o poder do inimigo. Pai Celestial, eu venho diante de Ti revestido com toda a armadura de Deus, cingindo os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estou preparado para a guerra espiritual.
Senhor. Reconheço que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Há uma guerra invisível acontecendo, e eu me posiciono do lado vencedor. Eu me coloco debaixo do sangue de Jesus, o sangue precioso derramado no Calvário, o sangue que purifica, que protege, que liberta, que redime. Eu aplico o sangue de Jesus sobre minha vida, minha família, minha casa, meu trabalho, meu ministério, meus bens. Sangue de Jesus me cobre. Senhor, eu clamo o nome de Jesus sobre minha vida, o nome que é acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra, o nome que tem poder, o nome que expulsa demônios, o nome que cura, o nome que salva, nome de Jesus sobre mim. Eu decreto que estou protegido, cercado, guardado. Anjos do Senhor acampam ao meu redor, formam uma muralha de fogo, uma cerca de proteção. Nenhum dardo inflamado do maligno me atingirá, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Estou protegido! Senhor, oro por proteção contra ataques espirituais, feitiçarias enviadas, maldições proferidas, trabalhos de macumba, despachos feitos, magia negra operando, bruxaria ativa. Senhor, anula tudo isso. Destrói toda a obra das trevas contra mim. Eu decreto que toda macumba feita contra mim é desfeita agora. Todo trabalho de magia é destruído. Toda amarração é solta. Todo feitiço é quebrado. Toda maldição é anulada. Em nome de Jesus, nada feito nas trevas tem poder sobre mim. Oro especificamente contra feiticeiros e bruxos que trabalham contra o povo de Deus. Pais de santo, mães de santo, macumbeiros, bruxos, praticantes de magia. Senhor, ou os converte radicalmente ou confunde completamente suas obras. Que não prosperem. Que falhem em suas tentativas. Eu decreto que toda palavra negativa falada contra mim volta vazia. Toda maldição proferida não se cumprirá. Toda sentença de morte é anulada. Toda profecia falsa cai por terra. Só tem poder sobre mim o que Deus declara. E Deus declara bênção, vida, prosperidade. Senhor, oro contra principados e potestades, demônios de alta hierarquia, príncipes das trevas que governam territórios, fortalezas espirituais sobre cidades, regiões, nações. Senhor, derruba esses principados, destrona esses príncipes das trevas, destrói essas fortalezas. Eu decreto em nome de Jesus. Principados, vocês estão destronados. Potestades, vocês estão derrotadas. Príncipes das trevas, vocês perderam autoridade. As fortalezas espirituais estão caindo. O reino de Deus está avançando. As trevas estão recuando. Oro pela igreja. Que desperte para a guerra espiritual. Que não seja ignorante quanto às ciladas do diabo. Que use a autoridade que Jesus deu. Que ore. Que jejue. Que interceda. Que faça guerra espiritual estratégica. Igreja militante, não dorminhoca. Eu decreto que a igreja se levantará em poder. Que operará em sinais e maravilhas. Que expulsará demônios. Que curará enfermos. Que ressuscitará mortos. Que fará as mesmas obras que Jesus fez e ainda maiores. Igreja poderosa. Senhor, oro pelos intercessores. Guerreiros de oração. Pessoas que entendem batalha espiritual. Que oram e jejuam, que vigiam, que quebram fortalezas. Levanta mais intercessores. Ensina teu povo a guerrear no espírito. Oro especificamente contra demônios que atacam a mente. Espíritos de confusão mental, de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, de pensamentos suicidas, de insanidade. Eu repreendo esses demônios em nome de Jesus. Espíritos de confusão mental, saiam. Espíritos de depressão, saiam. Espíritos de ansiedade, saiam. Espíritos de suicídio, saiam. Vocês não têm autoridade sobre a mente dos filhos de Deus. Saiam agora e nunca mais voltem. Oro contra demônios que atacam o corpo. Espíritos de enfermidade, de câncer, de doenças crônicas, de dores, de limitações físicas. Eu repreendo esses espíritos em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, saiam. Câncer, saia em nome de Jesus. Toda doença com origem espiritual, saia agora. O corpo é templo do Espírito Santo. Vocês são invasores ilegais. Saiam, oro contra demônios que atacam relacionamentos. Espíritos de divisão familiar, de divórcio, de briga, de ódio, de contenda, de ciúmes, de inveja, que destroem famílias, amizades, igrejas. Eu repreendo esses demônios. Espíritos de divisão, saiam. Espíritos que destroem relacionamentos, saiam. A unidade será restaurada. O amor prevalecerá. Os relacionamentos serão curados. Saiam agora. Senhor, oro contra demônios que atacam finanças. Espíritos de pobreza, de miséria, de bloqueio financeiro, de dívidas, que impedem a prosperidade, que roubam recursos, que mantêm pessoas na escassez. Eu repreendo esses demônios. Espíritos de pobreza, saiam.
Bloqueios financeiros sejam removidos. O devorador está repreendido. A prosperidade fluirá. As bênçãos virão. As finanças serão restauradas. Oro contra demônios religiosos que operam dentro das igrejas. Espíritos de legalismo, de farisaísmo, de religiosidade morta, de falsa doutrina, de divisão, de soberba espiritual. Eu repreendo esses demônios que contaminam igrejas. Espíritos religiosos saiam das igrejas. Legalismo saia. Farisaísmo saia. O verdadeiro evangelho prevalecerá. A liberdade em Cristo será restaurada. A unção fluirá novamente. Senhor, oro especificamente contra ataques noturnos, pesadelos, paralisia do sono, visões aterrorizantes, sensação de presença maligna, opressões durante a noite. Eu decreto que as noites serão tranquilas. Anjos do Senhor, guardem o sono dos santos, que durmam em paz, que tenham sonhos agradáveis ou apenas descanso reparador. Nenhum ataque noturno prosperará. As noites são protegidas. Oro contra espíritos familiares, demônios que acompanham famílias geração após geração, que conhecem a história da família, que exploram pontos fracos, que perpetuam padrões pecaminosos. Eu quebro toda a ação de espíritos familiares. Espíritos familiares, vocês estão quebrados. A linhagem está purificada. O ciclo está rompido. As gerações futuras serão livres. Não há mais lugar para vocês nesta família. Senhor, oro contra portas abertas. Coisas que dão legalidade ao diabo. Pecados não confessados. Objetos amaldiçoados. Práticas de ocultismo. Falta de perdão. Eu fecho toda porta aberta ao inimigo. Eu confesso todo pecado conhecido. Renuncio a toda prática de ocultismo. Perdoo todos que me ofenderam. Removo todo objeto amaldiçoado. As portas estão fechadas. O inimigo não tem mais acesso. Oro pela consagração das casas. Que sejam casas dedicadas ao Senhor, onde só entra o que é de Deus. Onde a presença divina habita. Onde anjos vigiam. Onde o mal não penetra. Casas consagradas ao Senhor. Eu consagro minha casa ao Senhor. Esta casa pertence a Deus. Aqui só mora paz. Só mora amor. Só mora alegria. Só mora a presença do Espírito Santo. Satanás, você não tem parte nesta casa. Senhor, oro pelos que estão em territórios de forte opressão espiritual, onde há muitos terreiros, centros de macumba, locais de sacrifícios, altares de idolatria, fortalezas demoníacas estabelecidas. Senhor, quebra o poder das trevas nesses lugares. Eu decreto que fortalezas espirituais serão derrubadas, altares demoníacos serão destruídos, terreiros serão fechados, e no lugar igrejas serão estabelecidas. A luz invadirá os lugares de trevas. Oro pelos que fazem libertação. Pastores, missionários, obreiros que expulsam demônios, que ministram libertação. Senhor, protege-os completamente. Que não sofram retaliação. Que sejam cobertos pelo sangue. Que ministrem com autoridade e segurança. Senhor, oro especificamente agora sobre cada pessoa que escuta esta oração. Que toda opressão demoníaca seja quebrada agora. Que toda influência maligna seja removida. Que toda presença do mal seja expulsa. Libertação completa agora. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Demônios saiam. Todo espírito imundo saia. Todo espírito maligno saia. Todo espírito de enfermidade saia. Todo espírito de opressão saia agora. Vão para o lugar que Jesus determinar e nunca mais voltem. Espírito Santo, enche agora cada espaço que foi ocupado por demônios. Que não fique vazio. Enche com tua presença, com teu poder, com tua paz, com teu amor. Enchimento total do Espírito Santo. Eu profetizo a libertação acontecendo agora. Cadeias estão se quebrando. Prisões estão se abrindo. Cativos estão sendo soltos. Oprimidos estão sendo libertados. É tempo de libertação. É hora de ser livre. Você que está ouvindo, receba a sua libertação agora. Não importa há quanto tempo está preso. Não importa quão forte parece a corrente. Hoje é o dia da sua libertação. Em nome de Jesus, seja livre. Completamente livre. Totalmente livre. Levante-se livre. Ande como pessoa livre. Pense como pessoa livre. Viva como pessoa livre. Porque quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. E você é livre? Livre. Livre em nome de Jesus. Eu decreto vitória total sobre todo o poder do inimigo, sobre toda a obra das trevas, sobre toda a fortaleza espiritual. Somos mais que vencedores. Somos vitoriosos. Somos triunfantes em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque já venceste. Porque a vitória já é nossa. Porque o diabo é inimigo derrotado. Porque em breve Satanás será lançado no lago de fogo. Porque o reino de Deus avança. Porque as trevas recuam. Senhor Deus, Tu és o Rei das nações. Tu governas sobre todos os povos. Tu levantas reis e depões reis. Tu tens poder sobre todos os reinos da terra.
Diante de ti toda nação se prostrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pai Celestial, eu venho diante de ti intercedendo pelas nações, especialmente pelo meu país, o Brasil, esta terra que tu me deste para viver. Onde nasci, onde estão minhas raízes, onde está minha família. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Senhor, eu confesso os pecados da nossa nação. Desde a colonização houve exploração, escravidão, injustiças terríveis. E hoje há corrupção, violência, imoralidade, idolatria. Perdoa os pecados do Brasil. Purifica esta nação. Tem misericórdia de nós. 2 Crônicas 7,14 diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, sara a nossa terra. Oro pelos governantes do Brasil, pelo presidente, ministros, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, por todos que estão em posição de autoridade. Senhor, dá sabedoria a eles, que governem com justiça, que sirvam ao povo, não a si mesmos. Eu decreto que governantes íntegros se levantarão, pessoas honestas, comprometidas com o bem comum, que temem a Deus, que não roubam, não mentem, não se vendem. Governantes justos no comando do Brasil. Oro contra a corrupção, o maior mal da nossa nação. Políticos roubando dinheiro público, empresários pagando propinas, servidores públicos corruptos, sistema todo contaminado. Senhor, expõe a corrupção. Pune os corruptos. Limpa o sistema. Eu decreto que a corrupção será exposta, que escândalos virão à tona, que corruptos serão presos, que o dinheiro roubado será devolvido, que haverá limpeza no sistema. Fim da corrupção no Brasil. Senhor, oro pela economia brasileira, por crescimento econômico, geração de empregos, controle da inflação, redução de impostos, desenvolvimento sustentável, que o Brasil prospere economicamente, que haja oportunidades para todos. Eu decreto prosperidade para o Brasil, que a economia cresça, que empresas se instalem aqui, que investimentos venham, que empregos sejam criados, que o povo tenha condições dignas de vida. Prosperidade no Brasil. Oro pelo fim da violência. Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Homicídios, feminicídios, latrocínios, violência urbana que aterroriza. Senhor, acaba com a violência. Protege o povo. Desarma os criminosos. Traz paz às ruas. Eu decreto redução da violência. Que índices caiam drasticamente. Que criminosos sejam presos. Que facções sejam desarticuladas. Que o povo ande em segurança. Paz nas ruas do Brasil. Oro pelas forças de segurança. Polícia Militar, Civil, Federal. Forças Armadas. Guardas Municipais. Os que arriscam suas vidas para proteger. Senhor, protege-os. Dá sabedoria nas operações. Livra-os da corrupção. Que sejam eficazes no combate ao crime. Senhor, oro pela educação no Brasil. Por escolas de qualidade. Professores valorizados. Crianças e jovens tendo acesso à educação excelente. Que a educação transforme vidas. Que prepare profissionais competentes. Que forme cidadãos íntegros. Eu decreto melhoria na educação. Mais investimento. Melhores salários para professores. Escolas bem estruturadas. Ensino de qualidade. Crianças aprendendo. Jovens preparados. Educação transformadora no Brasil. Oro pela saúde pública. Pelo SUS. Hospitais superlotados. Falta de médicos. Falta de medicamentos. Filas intermináveis. Pessoas morrendo por falta de atendimento. Senhor, melhora a saúde pública. Que todos tenham acesso a tratamento digno. Eu decreto saúde pública de qualidade. Hospitais bem equipados. Médicos suficientes. Medicamentos disponíveis. Atendimento rápido e eficaz. Saúde para o povo brasileiro. Senhor, oro pelo fim da fome no Brasil. Não é aceitável que em um país produtor de alimentos haja pessoas passando fome. Crianças desnutridas. Famílias sem o que comer. Senhor, acaba com a fome. Que todos tenham alimento. Eu decreto que a fome será erradicada. Que programas sociais funcionem. Que comida chegue a quem precisa. Que não haja desperdício enquanto há gente com fome. Fim da fome no Brasil. Oro pela justiça social. Desigualdade absurda. Poucos com muito. Muitos com quase nada. Injustiça estrutural. Racismo, preconceito, exclusão. Senhor, traz justiça social. Que haja equidade. Oportunidades para todos. Dignidade para cada cidadão. Eu decreto justiça social. Redução da desigualdade. Mais oportunidades para pobres. Educação de qualidade para todos. Saúde acessível. Trabalho digno. Justiça e igualdade no Brasil. Senhor, oro pela família brasileira. Ataques constantes à instituição familiar. Ideologias querendo redefinir família. Tentativas de destruir valores. Senhor, protege as famílias brasileiras. Que permaneçam fortes, estruturadas,
fundamentadas em ti. Eu decreto proteção sobre as famílias. Casamentos serão fortalecidos. Filhos serão bem criados. Lares serão lugares de paz. Famílias brasileiras protegidas. Oro pela igreja no Brasil. Que seja igreja forte, fiel à palavra, não comprometida com o mundo. Que pregue o evangelho puro. Que faça discípulos. Que transforme vidas. Que seja sal e luz. Que impacte a nação. Eu decreto avivamento no Brasil. Derramamento do Espírito Santo. Milhões de conversões. Igrejas cheias. Vidas transformadas. Brasil para Cristo. Senhor, oro pela Amazônia. Pelos rios. Pelas florestas. Pela biodiversidade. Pelo meio ambiente. Que haja consciência ecológica. Desenvolvimento sustentável. Proteção da natureza. Cuidado com a criação que tu nos deste. Oro pelos povos indígenas. Que sejam respeitados. Protegidos. Que tenham suas terras demarcadas. Suas culturas preservadas. E que também conheçam o Evangelho. Que sejam salvos. Senhor, eu profetizo sobre o Brasil. Esta nação te conhecerá. Esta nação te servirá. Haverá avivamento de norte a sul. Do Oiapoque ao Chuí. Milhões se renderão a Jesus. Brasil será nação cristã de fato. Brasil será luz para outras nações. Oro também pelas outras nações. Pelos países vizinhos da América Latina. Pela África. Pela Ásia. Pela Europa. Pela América do Norte. Pela Oceania. Por todas as nações da terra. Que te conheçam. Que se convertam. Que sejam salvas. Oro pelos países em guerra. Ucrânia, Israel, Síria, Iêmen. Outros em conflito. Senhor, encerra as guerras. Traz paz. Para o derramamento de sangue. Que negociações aconteçam. Que haja paz entre as nações. Oro pelos países fechados ao Evangelho. Coreia do Norte, Arábia Saudita, Afeganistão, Irã. Outros onde é crime ser cristão. Senhor, abre essas nações. Que o Evangelho penetre. Que almas sejam salvas mesmo sob perseguição. Oro pelos refugiados. Milhões fugindo de guerras, perseguições, misérias. Vivendo em campos. Sem pátria. Sem futuro. Senhor, consola os refugiados. Providencia para eles, e encerra os conflitos para que voltem para casa. Senhor, eu decreto que haverá paz entre as nações, que guerras cessarão, que líderes escolherão diálogo em vez de violência, que recursos usados em armamentos serão usados para alimentar pobres. Paz entre as nações. Oro pelos líderes mundiais, que tomam decisões que afetam milhões. Senhor, dá sabedoria a eles, que governem com justiça, que busquem paz, que se lembrem que prestarão contas a ti. Eu decreto que teu reino venha. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Que todas as nações te reconheçam como Rei. Que todo joelho se dobre. Que toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Para a tua glória. Amém. Se você ora pelo Brasil, deixa amém. Se inscreva para mais orações pelas nações. Ative o sininho. Compartilhe. Deus transformará o Brasil. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus de avivamento. Tu és aquele que pode transformar corações de pedra em corações de carne. Tu és o Deus que sopra vida sobre ossos secos e eles se levantam como exército. Tu és o Deus que derrama Teu Espírito sobre toda a carne. Tu és o Deus de Pentecostes, o Deus que envia fogo do céu. Pai Celestial, eu venho diante de Ti com o coração ardente, clamando por avivamento, não apenas um evento, mas uma transformação profunda e duradoura. Não apenas emoção passageira, mas mudança radical de vida. Não apenas reuniões grandes, mas vidas verdadeiramente convertidas. Senhor, manda avivamento. Senhor, olha para a Tua igreja. Em muitos lugares está morna, apática, sem vida, sem poder, sem fogo. Programas funcionando, mas sem a presença de Deus. Liturgias bonitas, mas sem transformação. Sermões eloquentes, mas sem unção. Músicas harmoniosas, mas sem adoração verdadeira. Senhor, desperta a Tua igreja. Eu clamo como Abacuque clamou. Senhor, aviva a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na Tua ira lembra-te da misericórdia. Senhor, aviva a Tua obra. Faz de novo o que fizeste nos tempos antigos. Derrama Teu Espírito como em Pentecostes. Oro por convicção de pecado. Como no avivamento do país de Gales, onde pessoas corriam para as igrejas chorando, se arrependendo, buscando perdão. Como em Pentecostes, quando os ouvintes foram compungidos em seus corações. Senhor, traz convicção profunda de pecado. Que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Que pessoas vejam a gravidade do pecado. Que sintam o peso da culpa. Que não consigam viver mais em pecado. Que busquem arrependimento genuíno. Que confessem e abandonem seus pecados. Convicção de pecado. Eu decreto que haverá arrependimento em massa.
nas igrejas, nas ruas, nos lares. Pessoas prostrando-se diante de Deus, chorando, se humilhando, confessando pecados escondidos há anos, abandonando vícios, deixando relacionamentos errados, restituindo o que roubaram, pedindo perdão a quem ofenderam. Arrependimento genuíno. Senhor, oro por quebrantamento. Corações quebrantados diante de Ti. Não soberba, mas humildade. Não autossuficiência, mas dependência de Deus. Não orgulho religioso, mas reconhecimento da própria miséria espiritual. Quebrantamento verdadeiro. Que líderes sejam os primeiros a se quebrarem. Pastores chorando no altar, confessando suas falhas, reconhecendo que precisam de Deus. Bispos, apóstolos, todos na mesma altura, quebrantados diante do Senhor. Quebrantamento começando pela liderança. Oro por fome de Deus. Que pessoas não se satisfaçam mais com religiosidade vazia. Que desejem encontro real com Deus. Que busquem sua presença com intensidade. Que jejuem, que orem, que clamem. Que não descansem até terem um encontro transformador com o Deus vivo. Fome insaciável de Deus. Eu decreto que igrejas serão tomadas de fome espiritual. Membros chegando cedo aos cultos, não querendo ir embora. Pessoas buscando Deus durante a semana, não apenas no domingo. Células de oração surgindo espontaneamente. Vigílias acontecendo naturalmente. Fome de Deus na igreja. Senhor, oro por manifestação de Tua glória. Como na dedicação do Templo de Salomão, quando Tua glória encheu o lugar e os sacerdotes não podiam ministrar. Como no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu com som de vento impetuoso e línguas de fogo. Manifesta Tua glória, Senhor. Que Tua presença seja tão forte que pessoas caiam prostradas. Que Teu poder seja tão real que céticos se convertam. Que Tua glória seja tão manifesta que ninguém tenha dúvidas de que Deus está presente. Manifestação sobrenatural da glória de Deus. Oro por sinais, maravilhas e prodígios, como na igreja primitiva. Cegos vendo, surdos ouvindo, coxos andando, paralíticos levantando, câncer desaparecendo, doenças sendo curadas instantaneamente, demônios sendo expulsos, milagres criativos acontecendo, poder sobrenatural operando. Eu decreto que haverá curas em massa. Hospitais se esvaziando porque pessoas estão sendo curadas sobrenaturalmente. Cadeiras de rodas abandonadas. Muletas jogadas fora. Médicos sem explicação científica. Testemunhos de milagres por toda parte. Sinais e maravilhas. Senhor, oro por salvação de multidões. Não dezenas, não centenas, mas milhares sendo salvos em um dia como em Pentecostes. Conversões em massa. Pessoas correndo para os altares. Clamando por salvação. Entregando suas vidas a Jesus. Batismos em rios porque as igrejas não comportam. Salvação massiva. Eu decreto que estádios serão pequenos para comportar os que querem ouvir o Evangelho. Que haverá filas de pessoas querendo se converter. Que multidões entregarão suas vidas a Cristo. Que a colheita será abundante. Milhões de almas para Jesus. Oro por transformação de vidas radicais. Traficantes se convertendo e virando pastores. Prostitutas largando as ruas e servindo a Deus. Alcoólatras sendo libertos instantaneamente. Viciados em drogas completamente curados. Bandidos virando evangelistas. Transformação radical. Que os testemunhos sejam tão poderosos que ninguém possa negar. Que as mudanças sejam tão visíveis que toda a cidade veja. Que famílias inteiras sejam transformadas. Que bairros inteiros sejam impactados. Transformação visível e inegável. Senhor, oro por impacto social. Não apenas conversões, mas transformação da sociedade. Como no avivamento do país de Gales, onde bares fecharam porque os bêbados se converteram. Onde a criminalidade despencou. Onde a imoralidade diminuiu drasticamente. Avivamento que transforma sociedades. Eu decreto que haverá impacto social mensurável. Redução de crimes. Fechamento de prostíbulos. Reabilitação de viciados. Reconciliação de famílias. Melhoria de índices sociais. Transformação de cidades inteiras. Avivamento que muda estatísticas. Oro pela unidade da igreja. Denominações deixando de lado diferenças secundárias e se unindo no essencial. Cessando competição e colaborando. Parando de criticar uns aos outros e começando a se apoiar. Pentecostais, batistas, presbiterianos, todos unidos no mesmo propósito. Unidade do corpo de Cristo. Que haja reuniões interdenominacionais. Que pastores orem juntos. Que igrejas façam eventos conjuntos. Que o mundo veja que somos um. Que a oração de Jesus seja cumprida. Que sejam um para que o mundo creia. Unidade visível. Senhor, oro pelos jovens. Que sejam a geração mais avivada que a igreja já viu. Que tenham encontros poderosos com Deus na juventude. Que não se contaminem com o mundo. Que sejam radicais em sua fé. Que transformem suas escolas, universidades, ambientes de trabalho. Juventude em chamas. Eu decreto que jovens profetizarão.
terão visões, sonharão sonhos, serão usados poderosamente, invadirão a cultura com o Evangelho, serão influenciadores digitais para Cristo, mudarão sua geração. Avivamento na juventude. Oro pelas crianças, que desde pequenas experimentem o poder de Deus, que sejam usadas em dons espirituais, que profetizem, que orem pelos enfermos e vejam curas, que tenham autoridade sobre demônios, como Samuel que serviu ao Senhor desde criança. Crianças poderosas em Deus, Senhor, oro pelos que estão desviados, que voltem, que sintam o chamado de volta, que não resistam mais, que retornem à casa do Pai, como o filho pródigo que caiu em si e voltou, que multidões de desviados retornem no avivamento. Volta dos desviados. Eu decreto que desviados ouvirão a voz do Espírito chamando, que sentirão saudade de Deus, que não terão mais paz longe dele, que voltarão chorando, arrependidos, e serão recebidos com festa. Desviados voltando em massa. Oro por derramamento do Espírito Santo sobre pregadores, que preguem com unção, não apenas com eloquência, que suas palavras penetrem como espada afiada, que o poder de Deus confirme a mensagem, que vidas sejam transformadas através da pregação ungida. Pregadores em fogo, que pastores preguem com lágrimas, com paixão, com autoridade, que não sejam motivadores corporativos, mas profetas de Deus, que declarem a palavra pura sem diluir, sem comprometer. Pregação poderosa. Senhor, oro pelos intercessores, que sejam levantados exércitos de oração, guerreiros que dobram joelhos e fazem o céu se mover, que orem dia e noite, que não deem descanso a Deus até que Jerusalém seja estabelecida. Intercessores incansáveis, oro pelas vigílias de oração, que sejam constantes, que igrejas se encham de madrugada com pessoas buscando a Deus, que clamor suba aos céus, que anjos desçam com respostas, que avivamento seja gerado na oração, movimento de oração. Senhor, oro pelos missionários, que o avivamento gere onda missionária, que milhares sejam enviados, que países fechados sejam alcançados, que tribos isoladas ouçam o Evangelho, que a grande comissão seja cumprida. Explosão missionária. Eu decreto que avivamento gerará missões, que convertidos imediatamente quererão evangelizar, que igrejas investirão em missões, que o Evangelho chegará aos confins da terra. Todas as nações alcançadas. Oro por transformação de cidades, como aconteceu em Nínive na pregação de Jonas, como em Éfeso onde queimaram livros de magia, que cidades inteiras sejam impactadas, que prefeitos reconheçam a mudança, que estatísticas provem a transformação, cidades sendo transformadas. Senhor, oro especificamente pelo meu país, que comece aqui, que o Brasil experimente o maior avivamento de sua história, que de norte a sul pessoas se convertam, que seja notícia internacional o que Deus está fazendo no Brasil. Avivamento no Brasil. Eu decreto que o Brasil será epicentro de avivamento mundial, que daqui sairão missionários para o mundo, que a transformação brasileira inspirará outras nações, que o nome de Jesus será exaltado nesta terra. Brasil avivado. Mas não apenas Brasil, que o avivamento se espalhe. América Latina, África, Ásia, Europa, Oceania, América do Norte, todos os continentes, todas as nações. Um avivamento global, mundial, sem precedentes na história. Avivamento global. Senhor, eu profetizo, haverá avivamento. Senhor Deus, Tu és o Rei das nações. Tu governas sobre todos os povos. Tu levantas reis e depões reis. Tu tens poder sobre todos os reinos da terra. Diante de Ti toda nação se prostrará. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pai Celestial, eu venho diante de Ti intercedendo pelas nações, especialmente pelo meu país, o Brasil, esta terra que Tu me deste para viver, onde nasci, onde estão minhas raízes, onde está minha família. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Senhor, eu confesso os pecados da nossa nação. Desde a colonização houve exploração, escravidão, injustiças terríveis. E hoje há corrupção, violência, imoralidade, idolatria. Perdoa os pecados do Brasil. Purifica esta nação. Tem misericórdia de nós. 2 Crônicas 7,14 diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, sara a nossa terra. Oro pelos governantes do Brasil, pelo presidente, ministros, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, por todos que estão em posição de autoridade. Senhor, dá sabedoria a eles, que governem com justiça, que sirvam ao povo, não a si mesmos. Eu decreto que governantes íntegros se levantarão, pessoas honestas,
comprometidas com o bem comum, que temem a Deus, que não roubam, não mentem, não se vendem. Governantes justos no comando do Brasil. Oro contra a corrupção, o maior mal da nossa nação. Políticos roubando dinheiro público, empresários pagando propinas, servidores públicos corruptos, sistema todo contaminado. Senhor, expõe a corrupção. Pune os corruptos. Limpa o sistema. Eu decreto que a corrupção será exposta, que escândalos virão à tona, que corruptos serão presos, que o dinheiro roubado será devolvido, que haverá limpeza no sistema. Fim da corrupção no Brasil. Senhor, oro pela economia brasileira, por crescimento econômico, geração de empregos, controle da inflação, redução de impostos, desenvolvimento sustentável, que o Brasil prospere economicamente, que haja oportunidades para todos. Eu decreto prosperidade para o Brasil, que a economia cresça, que empresas se instalem aqui, que investimentos venham, que empregos sejam criados, que o povo tenha condições dignas de vida. Prosperidade no Brasil. Oro pelo fim da violência. Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Homicídios, feminicídios, latrocínios, violência urbana que aterroriza. Senhor, acaba com a violência, protege o povo, desarma os criminosos, traz paz às ruas. Eu decreto redução da violência, que índices caiam drasticamente, que criminosos sejam presos, que facções sejam desarticuladas, que o povo ande em segurança. Paz nas ruas do Brasil. Oro pelas forças de segurança, Polícia Militar, Civil, Federal, Forças Armadas, Guardas Municipais, os que arriscam suas vidas para proteger. Senhor, protege-os, dá sabedoria nas operações, livra-os da corrupção, que sejam eficazes no combate ao crime. Senhor, oro pela educação no Brasil, por escolas de qualidade, professores valorizados, crianças e jovens tendo acesso à educação excelente, que a educação transforme vidas, que prepare profissionais competentes, que forme cidadãos íntegros. Eu decreto melhoria na educação, mais investimento, melhores salários para professores, escolas bem estruturadas, ensino de qualidade, crianças aprendendo, jovens preparados, educação transformadora no Brasil. Oro pela saúde pública, pelo SUS, hospitais superlotados, falta de médicos, falta de medicamentos, filas intermináveis, pessoas morrendo por falta de atendimento. Senhor, melhora a saúde pública, que todos tenham acesso a tratamento digno. Eu decreto saúde pública de qualidade, hospitais bem equipados, médicos suficientes, medicamentos disponíveis, atendimento rápido e eficaz. Saúde para o povo brasileiro. Senhor, oro pelo fim da fome no Brasil. Não é aceitável que em um país produtor de alimentos haja pessoas passando fome, crianças desnutridas, famílias sem o que comer. Senhor, acaba com a fome, que todos tenham alimento. Eu decreto que a fome será erradicada, que programas sociais funcionem, que comida chegue a quem precisa, que não haja desperdício enquanto há gente com fome. Fim da fome no Brasil. Oro pela justiça social. Desigualdade absurda. Poucos com muito, muitos com quase nada. Injustiça estrutural. Racismo, preconceito, exclusão. Senhor, traz justiça social. Que haja equidade. Oportunidades para todos. Dignidade para cada cidadão. Eu decreto justiça social. Redução da desigualdade. Mais oportunidades para pobres. Educação de qualidade para todos. Saúde acessível. Trabalho digno. Justiça e igualdade no Brasil. Senhor, oro pela família brasileira. Ataques constantes à instituição familiar. Ideologias querendo redefinir família. Tentativas de destruir valores. Senhor, protege as famílias brasileiras. Que permaneçam fortes, estruturadas, fundamentadas em Ti. Eu decreto proteção sobre as famílias. Casamentos serão fortalecidos. Filhos serão bem criados. Lares serão lugares de paz. Famílias brasileiras protegidas. Oro pela igreja no Brasil, que seja igreja forte, fiel à palavra, não comprometida com o mundo, que pregue o evangelho puro, que faça discípulos, que transforme vidas, que seja sal e luz, que impacte a nação. Eu decreto avivamento no Brasil, derramamento do Espírito Santo, milhões de conversões, igrejas cheias, vidas transformadas, Brasil para Cristo. Senhor, oro pela Amazônia, pelos rios, pelas florestas, pela biodiversidade, pelo meio ambiente, que haja consciência ecológica, desenvolvimento sustentável, proteção da natureza. Cuidado com a criação que Tu nos deste. Oro pelos povos indígenas, que sejam respeitados, protegidos, que tenham suas terras demarcadas, suas culturas preservadas, e que também conheçam o Evangelho. Que sejam salvos. Senhor, eu profetizo sobre o Brasil. Esta nação Te conhecerá. Esta nação Te servirá. Haverá avivamento de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí. Milhões se renderão a Jesus.
Brasil será nação cristã de fato. Brasil será luz para outras nações. Oro também pelas outras nações, pelos países vizinhos da América Latina, pela África, pela Ásia, pela Europa, pela América do Norte, pela Oceania, por todas as nações da terra, que te conheçam, que se convertam, que sejam salvas. Oro pelos países em guerra, Ucrânia, Israel, Síria, Iêmen, outros em conflito. Senhor, encerra as guerras, traz paz, para o derramamento de sangue. Que negociações aconteçam, que haja paz entre as nações. Oro pelos países fechados ao Evangelho. Coreia do Norte, Arábia Saudita, Afeganistão, Irã, outros onde é crime ser cristão. Senhor, abre essas nações, que o Evangelho penetre, que almas sejam salvas mesmo sob perseguição. Oro pelos refugiados, milhões fugindo de guerras, perseguições, misérias, vivendo em campos, sem pátria, sem futuro. Senhor, consola os refugiados, providencia para eles, e encerra os conflitos para que voltem para casa. Senhor, eu decreto que haverá paz entre as nações, que guerras cessarão, que líderes escolherão diálogo em vez de violência, que recursos usados em armamento serão usados para alimentar pobres. Paz entre as nações. Oro pelos líderes mundiais, que tomam decisões que afetam milhões. Senhor, dá sabedoria a eles, que governem com justiça, que busquem paz, que se lembrem que prestarão contas a ti. Eu decreto que teu reino venha. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Que todas as nações te reconheçam como rei. Que todo joelho se dobre. Que toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Para a tua glória. Amém. Se você ora pelo Brasil, deixa amém. Se inscreva para mais orações pelas nações. Ative o sininho. Compartilhe. Deus transformará o Brasil. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus de avivamento. Tu és aquele que pode transformar corações de pedra em corações de carne. Tu és o Deus que sopra vida sobre ossos secos e eles se levantam como exército. Tu és o Deus que derrama Teu Espírito sobre toda a carne. Tu és o Deus de Pentecostes, o Deus que envia fogo do céu. Pai Celestial, eu venho diante de Ti com o coração ardente, clamando por avivamento, não apenas um evento, mas uma transformação profunda e duradoura. Não apenas emoção passageira, mas mudança radical de vida. Não apenas reuniões grandes, mas vidas verdadeiramente convertidas. Senhor, manda avivamento. Senhor, olha para a Tua igreja. Em muitos lugares está morna, apática, sem vida, sem poder, sem fogo. Programas funcionando, mas sem a presença de Deus. Liturgias bonitas, mas sem transformação. Sermões eloquentes, mas sem unção. Músicas harmoniosas, mas sem adoração verdadeira. Senhor, desperta a Tua igreja. Eu clamo como Abacuque clamou. Senhor, aviva a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na Tua ira lembra-te da misericórdia. Senhor, aviva a Tua obra. Faz de novo o que fizeste nos tempos antigos. Derrama Teu Espírito como em Pentecostes. Oro por convicção de pecado. Como no avivamento do país de Gales, onde pessoas corriam para as igrejas chorando, se arrependendo, buscando perdão. Como em Pentecostes, quando os ouvintes foram compungidos em seus corações. Senhor, traz convicção profunda de pecado. Que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Que pessoas vejam a gravidade do pecado. Que sintam o peso da culpa. Que não consigam viver mais em pecado. Que busquem arrependimento genuíno. Que confessem e abandonem seus pecados. Convicção de pecado. Eu decreto que haverá arrependimento em massa. Nas igrejas, nas ruas, nos lares. Pessoas prostrando-se diante de Deus, chorando, se humilhando, confessando pecados escondidos há anos, abandonando vícios, deixando relacionamentos errados, restituindo o que roubaram, pedindo perdão a quem ofenderam. Arrependimento genuíno. Senhor, oro por quebrantamento. Corações quebrantados diante de Ti. Não soberba, mas humildade. Não autossuficiência, mas dependência de Deus. Não orgulho religioso, mas reconhecimento da própria miséria espiritual. Quebrantamento verdadeiro. Que líderes sejam os primeiros a se quebrarem. Pastores chorando no altar, confessando suas falhas, reconhecendo que precisam de Deus. Bispos, apóstolos, todos na mesma altura, quebrantados diante do Senhor. Quebrantamento começando pela liderança. Oro por fome de Deus. Que pessoas não se satisfaçam mais com religiosidade vazia. Que desejem encontro real com Deus. Que busquem sua presença com intensidade. Que jejuem. Que orem. Que clamem. Que não descansem até terem um encontro transformador com o Deus vivo. Fome insaciável de Deus. Eu decreto que igrejas serão tomadas de fome espiritual.
Membros chegando cedo aos cultos, não querendo ir embora. Pessoas buscando Deus durante a semana, não apenas no domingo. Células de oração surgindo espontaneamente. Vigílias acontecendo naturalmente. Fome de Deus na igreja. Senhor, oro por manifestação de Tua glória. Como na dedicação do Templo de Salomão, quando Tua glória encheu o lugar e os sacerdotes não podiam ministrar. Como no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu com som de vento impetuoso e línguas de fogo. Manifesta Tua glória, Senhor. Que Tua presença seja tão forte que pessoas caiam prostradas. Que Teu poder seja tão real que céticos se convertam. Que Tua glória seja tão manifesta que ninguém tenha dúvidas de que Deus está presente. Manifestação sobrenatural da glória de Deus. Oro por sinais, maravilhas e prodígios, como na igreja primitiva. Cegos vendo, surdos ouvindo, coxos andando, paralíticos levantando, câncer desaparecendo, doenças sendo curadas instantaneamente, demônios sendo expulsos, milagres criativos acontecendo, poder sobrenatural operando. Eu decreto que haverá curas em massa. Hospitais se esvaziando porque pessoas estão sendo curadas sobrenaturalmente. Cadeiras de rodas abandonadas, muletas jogadas fora, médicos sem explicação científica, testemunhos de milagres por toda parte, sinais e maravilhas. Senhor, oro por salvação de multidões. Não dezenas, não centenas, mas milhares sendo salvos em um dia como em Pentecostes. Conversões em massa, pessoas correndo para os altares, clamando por salvação, entregando suas vidas a Jesus. Batismos em rios porque as igrejas não comportam. Salvação massiva. Eu decreto que estádios serão pequenos para comportar os que querem ouvir o Evangelho. Que haverá filas de pessoas querendo se converter. Que multidões entregarão suas vidas a Cristo. Que a colheita será abundante. Milhões de almas para Jesus. Oro por transformação de vidas radicais. Traficantes se convertendo e virando pastores. Prostitutas largando as ruas e servindo a Deus. Alcoólatras sendo libertos instantaneamente. Viciados em drogas completamente curados. Bandidos virando evangelistas. Transformação radical. Que os testemunhos sejam tão poderosos que ninguém possa negar. Que as mudanças sejam tão visíveis que toda a cidade veja. Que famílias inteiras sejam transformadas. Que bairros inteiros sejam impactados. Transformação visível e inegável. Senhor, oro por impacto social. Não apenas conversões, mas transformação da sociedade. Como no avivamento do país de Gales, onde bares fecharam porque os bêbados se converteram. Onde a criminalidade despencou, onde a imoralidade diminuiu drasticamente. Avivamento que transforma sociedades. Eu decreto que haverá impacto social mensurável. Redução de crimes, fechamento de prostíbulos, reabilitação de viciados, reconciliação de famílias, melhoria de índices sociais, transformação de cidades inteiras, avivamento que muda estatísticas. Oro pela unidade da igreja, denominações deixando de lado diferenças secundárias e se unindo no essencial. Cessando competição e colaborando, parando de criticar uns aos outros e começando a se apoiar. Pentecostais, batistas, presbiterianos, todos unidos no mesmo propósito, unidade do corpo de Cristo. Que haja reuniões interdenominacionais, que pastores orem juntos, que igrejas façam eventos conjuntos, que o mundo veja que somos um, que a oração de Jesus seja cumprida, que sejam um para que o mundo creia. Unidade visível. Senhor, oro pelos jovens. Que sejam a geração mais avivada que a igreja já viu. Que tenham encontros poderosos com Deus na juventude. Que não se contaminem com o mundo. Que sejam radicais em sua fé. Que transformem suas escolas, universidades, ambientes de trabalho. Juventude em chamas. Eu decreto que jovens profetizarão, terão visões, sonharão sonhos, serão usados poderosamente, invadirão a cultura com o Evangelho. Serão influenciadores digitais para Cristo. Mudarão sua geração. Avivamento na juventude. Oro pelas crianças. Que desde pequenas experimentem o poder de Deus. Que sejam usadas em dons espirituais. Que profetizem, que orem pelos enfermos e vejam curas. Que tenham autoridade sobre demônios. Como Samuel, que serviu ao Senhor desde criança. Crianças poderosas em Deus. Senhor, oro pelos que estão desviados. Que voltem. Que sintam o chamado de volta. Que não resistam mais. Que retornem à casa do Pai. Como o filho pródigo que caiu em si e voltou. Que multidões de desviados retornem no avivamento. Volta dos desviados. Eu decreto que desviados ouvirão a voz do Espírito chamando. Que sentirão saudade de Deus. Que não terão mais paz longe dele. Que voltarão chorando, arrependidos. E serão recebidos com festa. Desviados voltando em massa. Oro por derramamento do Espírito Santo sobre pregadores. Que preguem com unção, não apenas com eloquência. Que suas palavras penetrem como espada afiada. Que o poder de Deus confirme a mensagem. Que vidas sejam transformadas através da pregação ungida. Pregadores em fogo.
Que pastores preguem com lágrimas, com paixão, com autoridade. Que não sejam motivadores corporativos, mas profetas de Deus. Que declarem a palavra pura, sem diluir, sem comprometer. Pregação poderosa. Senhor, oro pelos intercessores. Que sejam levantados exércitos de oração. Guerreiros que dobram joelhos e fazem o céu se mover. Que orem dia e noite. Que não deem descanso a Deus até que Jerusalém seja estabelecida. Intercessores incansáveis. Oro pelas vigílias de oração. Que sejam constantes. Que igrejas se encham de madrugada com pessoas buscando a Deus. Que clamor suba aos céus. Que anjos desçam com respostas. Que avivamento seja gerado na oração. Movimento de oração. Senhor, oro pelos missionários. Que o avivamento gere onda missionária. Que milhares sejam enviados. Que países fechados sejam alcançados. Que tribos isoladas ouçam o Evangelho. Que a grande comissão seja cumprida. Explosão missionária. Eu decreto que avivamento gerará missões. Que convertidos imediatamente quererão evangelizar. Que igrejas investirão em missões. Que o Evangelho chegará aos confins da terra. Todas as nações alcançadas. Oro por transformação de cidades. Como aconteceu em Nínive na pregação de Jonas. Como em Éfeso, onde queimaram livros de magia. Que cidades inteiras sejam impactadas. Que prefeitos reconheçam a mudança. Que estatísticas provem a transformação. Cidades sendo transformadas. Senhor, oro especificamente pelo meu país. Que comece aqui. Que o Brasil experimente o maior avivamento de sua história. Que de norte a sul pessoas se convertam. Que seja notícia internacional o que Deus está fazendo no Brasil. Avivamento no Brasil. Eu decreto que o Brasil será epicentro de avivamento mundial. Que daqui sairão missionários para o mundo. Que a transformação brasileira inspirará outras nações. Que o nome de Jesus será exaltado nesta terra. Brasil avivado. Mas não apenas Brasil. Que o avivamento se espalhe. América Latina. África. Ásia. Europa. Oceania. América do Norte. Todos os continentes. Todas as nações. Um avivamento global. Mundial. Sem precedentes na história. Avivamento global. Senhor, eu profetizo. Haverá avivamento. Senhor Jesus Cristo, Tu és o vencedor. Tu já venceste o diabo na cruz do Calvário. Tu despojaste os principados e potestades e os expuseste publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles. Tu ressuscitaste com poder. Tu subiste às alturas levando cativo o cativeiro, e nos deste autoridade sobre todo o poder do inimigo. Pai Celestial, eu venho diante de Ti revestido com toda a armadura de Deus, cingindo os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estou preparado para a guerra espiritual. Senhor, reconheço que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Há uma guerra invisível acontecendo, e eu me posiciono do lado vencedor. Eu me coloco debaixo do sangue de Jesus. O sangue precioso derramado no Calvário. O sangue que purifica, que protege, que liberta, que redime. Eu aplico o sangue de Jesus sobre minha vida, minha família, minha casa, meu trabalho, meu ministério, meus bens. Sangue de Jesus me cobre. Senhor, eu clamo o nome de Jesus sobre minha vida. O nome que é acima de todo nome. O nome diante do qual todo joelho se dobra. No céu, na terra e debaixo da terra. O nome que tem poder. O nome que expulsa demônios. O nome que cura. O nome que salva. Nome de Jesus sobre mim. Eu decreto que estou protegido, cercado, guardado. Anjos do Senhor acampam ao meu redor. Formam uma muralha de fogo, uma cerca de proteção. Nenhum dardo inflamado do maligno me atingirá. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Estou protegido! Senhor, oro por proteção contra ataques espirituais, feitiçarias enviadas, maldições proferidas, trabalhos de macumba, despachos feitos, magia negra operando, bruxaria ativa. Senhor, anula tudo isso. Destrói toda a obra das trevas contra mim. Eu decreto que toda macumba feita contra mim é desfeita agora. Todo trabalho de magia é destruído. Toda amarração é solta. Todo feitiço é quebrado. Toda maldição é anulada. Em nome de Jesus, nada feito nas trevas tem poder sobre mim. Oro especificamente contra feiticeiros e bruxos que trabalham contra o povo de Deus. Pais de santo, mães de santo, macumbeiros, bruxos, praticantes de magia. Senhor, ou os converte radicalmente ou confunde completamente suas obras. Que não prosperem. Que falhem em suas tentativas.
Eu decreto que toda palavra negativa falada contra mim volta vazia. Toda maldição proferida não se cumprirá. Toda sentença de morte é anulada. Toda profecia falsa cai por terra. Só tem poder sobre mim o que Deus declara. E Deus declara bênção, vida, prosperidade. Senhor, oro contra principados e potestades, demônios de alta hierarquia, príncipes das trevas que governam territórios, fortalezas espirituais sobre cidades, regiões, nações. Senhor, derruba esses principados, destrona esses príncipes das trevas, destrói essas fortalezas. Eu decreto em nome de Jesus. Principados, vocês estão destronados. Potestades, vocês estão derrotadas. Príncipes das trevas, vocês perderam autoridade. As fortalezas espirituais estão caindo. O reino de Deus está avançando. As trevas estão recuando. Oro pela igreja. Que desperte para a guerra espiritual. Que não seja ignorante quanto às ciladas do diabo. Que use a autoridade que Jesus deu. Que ore. Que jejue. Que interceda. Que faça guerra espiritual estratégica. Igreja militante, não dorminhoca. Eu decreto que a igreja se levantará em poder. Que operará em sinais e maravilhas. Que expulsará demônios. Que curará enfermos. Que ressuscitará mortos. Que fará as mesmas obras que Jesus fez e ainda maiores. Igreja poderosa. Senhor, oro pelos intercessores. Guerreiros de oração. Pessoas que entendem batalha espiritual. Que oram e jejuam. Que vigiam. Que quebram fortalezas. Levanta mais intercessores. Ensina teu povo a guerrear no espírito. Oro especificamente contra demônios que atacam a mente. Espíritos de confusão mental. De depressão. De ansiedade. De esquizofrênia. De pensamentos suicidas. De insanidade. Eu repreendo esses demônios em nome de Jesus. Espíritos de confusão mental, saiam. Espíritos de depressão, saiam. Espíritos de ansiedade, saiam. Espíritos de suicídio, saiam. Vocês não têm autoridade sobre a mente dos filhos de Deus. Saiam agora e nunca mais voltem. Oro contra demônios que atacam o corpo. Espíritos de enfermidade, de câncer, de doenças crônicas, de dores, de limitações físicas. Eu repreendo esses espíritos em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, saiam. Câncer, saia em nome de Jesus. Toda doença com origem espiritual, saia agora. O corpo é templo do Espírito Santo. Vocês são invasores ilegais. Saiam, oro contra demônios que atacam relacionamentos. Espíritos de divisão familiar, de divórcio, de briga, de ódio, de contenda, de ciúmes, de inveja, que destroem famílias, amizades, igrejas. Eu repreendo esses demônios. Espíritos de divisão, saiam. Espíritos que destroem relacionamentos, saiam. A unidade será restaurada. O amor prevalecerá. Os relacionamentos serão curados. Saiam agora. Senhor, oro contra demônios que atacam finanças. Espíritos de pobreza, de miséria, de bloqueio financeiro, de dívidas, que impedem a prosperidade, que roubam recursos, que mantêm pessoas na escassez. Eu repreendo esses demônios. Espíritos de pobreza, saiam. Bloqueios financeiros, sejam removidos. O devorador está repreendido. A prosperidade fluirá. As bênçãos virão. As finanças serão restauradas. Oro contra demônios religiosos, que operam dentro das igrejas. Espíritos de legalismo, de farisaísmo, de religiosidade morta, de falsa doutrina, de divisão, de soberba espiritual. Eu repreendo esses demônios que contaminam igrejas. Espíritos religiosos, saiam das igrejas. Legalismo, saia. Farisaísmo, saia. O verdadeiro evangelho prevalecerá. A liberdade em Cristo será restaurada. A unção fluirá novamente. Senhor, oro especificamente contra ataques noturnos, pesadelos, paralisia do sono, visões aterrorizantes, sensação de presença maligna, opressões durante a noite. Eu decreto que as noites serão tranquilas. Anjos do Senhor, guardem o sono dos santos. Que durmam em paz. Que tenham sonhos agradáveis ou apenas descanso reparador. Nenhum ataque noturno prosperará. As noites são protegidas. Oro contra espíritos familiares, demônios que acompanham famílias geração após geração, que conhecem a história da família, que exploram pontos fracos, que perpetuam padrões pecaminosos. Eu quebro toda a ação de espíritos familiares. Espíritos familiares, vocês estão quebrados. A linhagem está purificada. O ciclo está rompido. As gerações futuras serão livres. Não há mais lugar para vocês nesta família. Senhor, oro contra portas abertas, coisas que dão legalidade ao diabo, pecados não confessados, objetos amaldiçoados, práticas de ocultismo, falta de perdão. Eu fecho toda porta aberta ao inimigo. Eu confesso todo pecado conhecido. Renuncio a toda prática de ocultismo. Perdoo todos que me ofenderam. Removo todo objeto amaldiçoado. As portas estão fechadas. O inimigo não tem mais acesso. Oro pela consagração das casas. Que sejam casas dedicadas ao Senhor, onde só entra o que é de Deus, onde a presença divina habita,
onde anjos vigiam, onde o mal não penetra. Casas consagradas ao Senhor. Eu consagro minha casa ao Senhor. Esta casa pertence a Deus. Aqui só mora paz, só mora amor, só mora alegria, só mora a presença do Espírito Santo. Satanás, você não tem parte nesta casa. Senhor, oro pelos que estão em territórios de forte opressão espiritual, onde há muitos terreiros, centros de macumba, locais de sacrifícios, altares de idolatria, fortalezas demoníacas estabelecidas. Senhor, quebra o poder das trevas nesses lugares. Eu decreto que fortalezas espirituais serão derrubadas, altares demoníacos serão destruídos, terreiros serão fechados, e no lugar igrejas serão estabelecidas. A luz invadirá os lugares de trevas. Oro pelos que fazem libertação. Pastores, missionários, obreiros que expulsam demônios, que ministram libertação. Senhor, protege-os completamente. Que não sofram retaliação. Que sejam cobertos pelo sangue. Que ministrem com autoridade e segurança. Senhor, oro especificamente agora sobre cada pessoa que escuta esta oração. Que toda opressão demoníaca seja quebrada agora. Que toda influência maligna seja removida. Que toda presença do mal seja expulsa. Libertação completa agora. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Demônios saiam. Todo espírito imundo saia. Todo espírito maligno saia. Todo espírito de enfermidade saia. Todo espírito de opressão saia agora. Vão para o lugar que Jesus determinar e nunca mais voltem. Espírito Santo, enche agora cada espaço que foi ocupado por demônios. Que não fique vazio. Enche com tua presença, com teu poder, com tua paz, com teu amor. Enchimento total do Espírito Santo. Eu profetizo a libertação acontecendo agora. Cadeias estão se quebrando. Prisões estão se abrindo. Cativos estão sendo soltos. Oprimidos estão sendo libertados. É tempo de libertação. É hora de ser livre. Você que está ouvindo, receba a sua libertação agora. Não importa há quanto tempo está preso. Não importa quão forte parece a corrente. Hoje é o dia da sua libertação. Em nome de Jesus, seja livre. Completamente livre. Totalmente livre. Levante-se livre. Ande como pessoa livre. Pense como pessoa livre. Viva como pessoa livre. Porque quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. E você é livre? Livre. Livre em nome de Jesus. Eu decreto vitória total sobre todo o poder do inimigo, sobre toda a obra das trevas, sobre toda a fortaleza espiritual. Somos mais que vencedores. Somos vitoriosos. Somos triunfantes em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque já venceste. Porque a vitória já é nossa. Porque o diabo é inimigo derrotado. Porque em breve Satanás será lançado no lago de fogo. Porque o reino de Deus avança. Porque as trevas recuam.